eu vou passar a palavra para o próximo apresentador. Nesse caso, vai ser o Gustavo Soares, que no momento está em Oregon State University. Vai falar sobre uma viagem através da história dos buracos negros. Você, Gustavo, abriu já a sua tela. Aqui está. Ok, E deixo a palavra com você. Muito tá obrigada. certo, obrigado. Eu que agradeço, queria começar agradecendo o convite. Vamos lá. Se eu só... Por que aqui não tá... Opa. Ok. Ué. Eu não sei por que não tá aceitando aqui que eu apresente minha tela. Ah, é? Não está conseguindo? Tá dizendo aqui que o... Não... Ai, meu Deus do céu. Descobriu? Eu tô tentando descobrir por que não tá indo. Aparentemente é o Firefox que não tá deixando. Ah, tem alguns browsers que têm algumas dificuldades. O meu Firefox não deixa, eu uso, às vezes, o Ai, Chrome. meu Deus. Deixa eu tentar abrir pelo Safari. Tá, Bom, peço desculpas aí pela... não tem problema. Isso acontece, são os Tá, tempos eu atuais. vou sair então daqui, eu vou entrar pelo Safari. Tá ok. Só um A gente momento. aguarda um pouquinho. Nós íamos mesmo fazer um pequeno intervalo aí, como está planejado no programa, haver um pequeno intervalo das 16h05 às 16h10. Então, a gente pode até usar esse momento para fazer esse pequeno intervalo. Nós estamos com um pequeno atraso na programação. E, então, a gente volta em poucos minutos aí com a entrada, com a reentrada, né, do Gustavo. Professora Nádia, tem uma pergunta aqui que foi feita, que o Cledson perguntou se os slides das apresentações serão disponibilizados no final. Certo. Ok. Acho que agora vai. A gente vai dando informação sobre isso, depois a gente vai ver quais os palestrantes. Eu estou só fazendo uma resposta aqui rápida, que fizeram a pergunta. Vamos ver os palestrantes que quiserem disponibilizar, a gente vai avisar vocês se isso vai ser possível, tá bem? Então, Gustavo, fica à vontade. Ok, acho que agora vai. Ah, agora foi. Isso, está chegando aqui. Já conseguimos Vocês ver. conseguem ver então? Sim. Ok, ótimo. Então, bom, desculpa aí pelo esse imprevisto. Como vocês podem ver, né? Minha apresentação é sobre um pouquinho sobre a história da pesquisa em buracos negros, né? A Thaisa, na verdade, começou já falando algumas coisas que eu vou repetir aqui. A principal coisa é que a ideia inicial, na verdade, a ideia inicial sobre buracos negros é algo que vem do século XVIII, com o John Mitchell, que propôs esse conceito de estrelas escuras. Ele era um partidário da ideia do Newton de que a luz seria composta por pequenas partículas com massa. Então a ideia dele era que, usando a ideia da atração gravitacional, se uma estrela emitisse luz, mas essa estrela fosse tão massiva, a atração gravitacional dessa estrela iria puxar, iria fazer com que essas partículas de luz sendo emitidas elas ficassem mais lentas e aí que se a estrela fosse cada vez mais massiva, chegaria um ponto que a luz não conseguiria, ficaria presa para sempre nessa estrela, né? Então ela emitiria luz, mas essa luz não seria vista, porque ela seria trazida de volta, né? Esse que é a ideia bem inicial do que seria entre aspas, um buraco negro. Foi proposta pelo John Mitchell em 1783, em novembro de 1783, e também foi proposta poucos anos depois pelo Laplace, né, nessa obra dele, Exposição do Sistema do Mundo. Hoje a gente sabe, né, que a luz não é exatamente composta desse jeito que ele acreditava, mas ainda assim, eu acho que isso serve como ideia de que
a ideia de um buraco negro, ela é super antiga, mas o buraco negro só começou a ser formalizado, propriamente dito, a partir da relatividade geral do Einstein, que em 1915 publicou essa teoria da gravitação, que contém essa equação chamada de equação de Einstein. Na verdade é um sistema de equações que relaciona a questão da curvatura do espaço-tempo com a massa, que é algo que o Odílio já comentou na palestra uma hora atrás, mais ou menos, né, em que a massa, ela curva o espaço-tempo. A relatividade geral, então, é uma teoria de gravitação que tomou o lugar da teoria da gravitação clássica do Newton, e um ano depois, esse cara aqui, o Karl Schwarzschild, que está aqui nessa foto à direita, ele trabalhou nessas equações de Einstein, que é um sistema de equações muito complicado de trabalhar, e ele acabou encontrando uma solução exata que viria a descrever o que hoje a gente chama de buraco negro, né? Um buraco negro de Schwarzschild, que é um buraco negro que não está rodando, que não está girando, né? O ponto principal da solução do Schwarzschild foi a introdução do conceito do que hoje é conhecido como raio de Schwarzschild, que é o que determina o horizonte de eventos, que é o que determina aquela, entre aspas, superfície a partir da qual, se você cruza, você não consegue voltar, né? Uma vez que você entrou no buraco negro, você não tem como sair. E o horizonte, e essa região é chamada de horizonte de eventos e corresponde ao chamado raio de Schwarzschild. Foi ele que descobriu essa solução exata para as equações de Einstein, que descreve um buraco negro que não está girando. Posteriormente, décadas depois, novas soluções foram encontradas, inclusive do chamado buraco negro de Kerr, que é um buraco negro que está girando, que se aproxima mais dos buracos negros astrofísicos que a gente encontra aí no universo afora. Apesar da teoria da relatividade ter tido um impacto muito grande, os buracos negros, por si só, eles foram considerados assim, objetos muito exóticos, eram estudados muito mais do ponto de vista matemático do que do ponto de vista físico. Eles tinham, e têm, né, propriedades bem perturbadoras, tipo essa de que você entra, mas não consegue sair. Então, por muito tempo, a pesquisa nessa área, o progresso foi um pouco mais lento e foi muito focado em aspectos mais matemáticos. Ainda assim, nesse período aí de 4 décadas, mais ou menos, desde a publicação do trabalho do Schwarzschild, eu considero que o trabalho mais importante tenha sido o trabalho do Oppenheimer, do Snyder, do final da década de 30, em que eles usam uma ideia que havia sido desenvolvida recentemente pelo próprio Oppenheimer, de colapso gravitacional, em que um corpo, uma estrela, ela acaba sucumbindo à própria gravidade, e eles usaram essa ideia para prever o que seriam buracos negros. Até então, se falava já nas estrelas de nêutrons, mas o que o Oppenheimer falou foi, olha, e se ela continuar a colapsar, mesmo depois disso, sabe? E se a estrela de nêutron não for capaz de sustentar a própria massa, o que aconteceria? E foi aí que surgiu, em princípio eles chamavam isso de estrela de frozen stars, né? Estrelas congeladas, mas é o que viria a ser, assim, um buraco negro, né? Posteriormente, o que a gente identificaria como sendo um buraco negro. Mas, ainda assim, o progresso teórico ocorreu de uma maneira... Assim, era uma área que não trazia muito interesse, trazia um interesse tão grande assim na pesquisa. Porém, em paralelo a esses desenvolvimentos, havia o próprio progresso tecnológico, que permitiu com que a gente obtivesse telescópios com uma capacidade muito superior à capacidade dos telescópios que existiam até então. E isso foi absolutamente fundamental para dar início ao que a gente chama de Era de Ouro da relatividade geral e Era de Ouro dos buracos negros, corresponde aí a meados da década de 60 e década de 70. Essa foi uma época que, como eu mostro aqui nesse slide, ocorreram inúmeros avanços teóricos e observacionais. Teve a descoberta do primeiro pulsar pela Jocelyn Bell em 67, se eu não estou enganado. Teve uma série de trabalhos teóricos do Stephen Hawking, do Kip Thorne, do Roger Penrose, que ganhou o Nobel agora. O Kip Thorne também ganhou o Nobel pelas ondas gravitacionais há alguns anos atrás. O John Wheeler foi um físico muito respeitado, que também deu inúmeras contribuições para a teoria dos buracos negros, principalmente nessa época. Jacob Bekenstein, que trabalhou com entropia de buracos negros, e várias outras pessoas. Eu recomendo fortemente que as pessoas
quem tiver interesse, leia esse livro do Kip Thorne, que é esse cara aqui à direita, que esse livro, ele documenta em primeira mão como que era trabalhar naquela época com buracos negros. Ele mostra várias curiosidades que só quem viveu aquilo mesmo poderia estar falando, e ele vai além, ele explica o que são buracos negros, ele fala sobre ondas gravitacionais. O livro foi escrito quando o LIGO ainda estava na sua fase bem embrionária, então é muito interessante você ler esse livro e perceber assim, que as coisas, anos depois, viriam a se tornar realidade. É um livro que eu recomendo fortemente que as pessoas interessadas leiam, porque talvez a melhor fonte sobre a história de buracos negros que eu conheço. É escrita por quem viveu isso, né? Mas meu foco aqui é mais no aspecto, não no aspecto teórico, né, dessas coisas do Hawking, do próprio Kip Thorne, Penrose, Wheeler, vários outros, mas na parte astronômica, na parte observacional. Em 63, logo no início dessa época, essa era de ouro, já se conhecia esse objeto 3C273 e ele foi identificado como sendo um objeto extragaláctico. Hoje a gente sabe que ele é um quasar, que é um buraco negro, é uma galáxia, tem um buraco negro, uma galáxia ativa, que esse buraco negro é responsável por uma quantidade, uma luminosidade altíssima ali dessa galáxia. E é esse buraco negro que é o motor que gera essa coisa extremamente brilhante, né? Que a gente vê aqui nessa foto do Hubble. Em 64, o objeto Cygnus X1 foi descoberto e ele anos depois, ele viria a ser reconhecido como sendo a primeira fonte de raio-x aceita como sendo candidato a buraco negro. Foi em 71, na verdade, que se descobriu que ele é um sistema binário, e aí fazendo contas e comparando o resultado dessas contas ao que era encontrado nas observações, foi aí que percebeu-se que somente um buraco negro é que seria capaz de explicar uma série de propriedades que eram observadas. Então, basicamente, esse é um sistema que tem uma estrela sendo lentamente sugada por um buraco negro. É um sistema binário. E, de fato, só um buraco negro consegue explicar uma série de propriedades que foram encontradas. Além disso, em 74, foi descoberta uma fonte de rádio no centro da nossa Via Láctea, que foi posteriormente chamada de Sagitário A Estrela, que hoje a gente sabe que existe um buraco negro supermassivo da ordem de 4 milhões de massas solares lá. E Sagitário A Estrela, desde então, ele foi objeto de muitos estudos, principalmente na década de 90 e 2000, onde foram acompanhadas o movimento de várias estrelas ao redor de uma área, ali que está representada por essa cruz no centro desse vídeo. E o que a gente vê aqui são várias estrelas orbitando essa área, em que em princípio não tem nada, mas ao se analisar a órbita dessas estrelas, e utilizando a lei de Kepler, é possível a gente tem o período delas, então é possível estimar a massa dessa coisa que está aí no meio, ao redor da qual essas estrelas estão orbitando. E foi assim que se estimou uma massa de em torno de 4 milhões de massas solares para essa coisa, que pelo tamanho dessa área a gente sabe que só pode ser um buraco negro que está ali. E de fato, como a Thaisa também mostrou, essas pesquisas renderam o Nobel ao Genzel e a Andrea Ghez pelas pesquisas com Sagitário A Estrela, enquanto que o Penrose recebeu a outra metade do prêmio por uma série de trabalhos teóricos, né? Mais recentemente, como o Odílio mostrou, teve a colaboração LIGO, que anunciou a primeira detecção direta de ondas gravitacionais. Foi feita a partir da fusão de 2 buracos negros e, posteriormente, vários outros outras fusões, coalescências de buracos negros e também estrelas de nêutrons foram observadas pela mesma colaboração. E agora, o resultado impactante mais recente é o do Event Horizon Telescope, que em 2019 anunciou a primeira imagem direta do horizonte evento de um buraco negro, né, que é essa aqui à direita. À esquerda a gente tem a galáxia M87, e lá no meio, bem no centro dessa parte mais brilhante da imagem, a gente tem esse buraco negro que foi imaginado pelo EHT agora em 2019. E muito em breve, e depois disso surgiram outras imagens desse mesmo objeto, inclusive imagens já mostrando a questão da polarização ao redor dele, que é algo muito interessante. E
Agora a gente chega nos dias atuais, né? E no futuro, ainda que futurologia não seja bem a minha especialidade, se alguém me perguntasse quais são as principais. O que tem de interessante para acontecer nos próximos anos, eu diria que uma imagem Sagitário à estrela, pela própria colaboração em HP, eu diria que está no forno, deve sair aí nos próximos meses, talvez um ano, 2 no máximo. O sucessor do Hubble, James Webb, que é capaz de observar tanto no visível e no infravermelho, que vai ser muito útil para estudo de buracos negros, como a Thaisa falou muito bem. E o LISA, que é um detector espacial de ondas gravitacionais com uma sensibilidade muito maior e que vai ser capaz de detectar fusões, né, essas coalescências de buracos negros supermassivos no centro de galáxias, que é algo que o LIGO não consegue observar. Então, eu diria que essas três são as coisas para a gente ficar muito de olho nos próximos anos, porque eu diria que isso vai impactar muito a astronomia de buracos negros. Eu diria que a gente está vivendo uma nova era de ouro com essa série de descobertas. Eu pessoalmente, estou muito empolgado e otimista com o que vai acontecer aí o que está acontecendo, com o que vai acontecer no futuro. Então, com isso, eu finalizo a minha palestra e abro para perguntas. Olha, que ótimo. Então, desculpa um minutinho aqui. Pronto. Nós temos alguns minutos para perguntas. Eu vou aqui dar a palavra para o Luiz Longo, que levantou a mão, e aí logo a gente entra com as perguntas do pessoal do YouTube. Luiz, a palavra é sua. Epa. Luiz está aí? Alô? Oi, vocês me ouvem Estamos agora? ouvindo. Agora sim, Oi, a gente consegue ouvir. desculpa, Luiz. eu abaixei a mão, mas esqueci de tirar o muto. Então, primeiro, obrigado por me passar a palavra, Nádia. Gustavo, muito obrigado pela palestra, adorei ela. Eu tenho uma pequena dúvida sobre a pincelada assim, que você deu sobre cenas de próximos capítulos, digamos, sobre imagens do Einstein Telescope da Sagitário A. Eu lembro que o pessoal falando quando o motivo deles escolherem outra fonte é porque Sagitários A teria muito gás na frente, teria muita coisa tampando ele, né? Eles já conseguiram trabalhar isso? Eles já estão fazendo avanços nessa direção? Olha, eu não sei te responder. Eu acredito que sim. Sim, eles não dão detalhes, né, do que eles estão fazendo, mas por conversas assim que eu tive com pessoas que têm noção do que está acontecendo, parece que houve sim algum progresso nessa área, mas eu não sei dizer exatamente qual o tipo de progresso. Certo. Ok, então tá, muito obrigado. Nada. Então, agora eu peço para o Rafael ou para a Marina alguma pergunta do público no YouTube. Bom, temos sim a pergunta do Manuel, está perguntando para o professor se um buraco negro massivo é capaz de engolir uma galáxia inteira, e aproveitando a pergunta dele, se existe um limite para o que o buraco negro possa engolir. Em princípio, não. Qualquer coisa que chegue perto demais de um buraco negro vai acabar sendo atraída por ele e vai ser engolida. Agora, para uma galáxia ser engolida, você precisaria ter muita coisa chegando perto dele e não tem tempo hábil, né? Uma galáxia é algo gigantesco, então simplesmente não tem tempo hábil para que todo esse material, de alguma forma, seja atraído e engolido por um buraco negro. E limite não existe, buraco negro é guloso, qualquer coisa que chegar perto vai ser comida por ele. E ele vai crescendo nesse processo, vai engordando. Bom, temos mais perguntas no YouTube, tem tempinho, né? Dá para fazer mais uma, vamos lá. Então, o Hércules perguntou em relação à tecnologia, o que foi melhorado em relação ao Hubble. Ao Hubble, do James Webb? Eu não sei exatamente... Eu não sei, na verdade, quais são as respostas. Eu sei que eu imagino que a resolução seja muito melhor. O Hubble já está aí há muitos anos.
Então, nesses últimos 20 anos, sei lá, foram feitos inúmeros progressos com os equipamentos mesmo que são utilizados para realizar essas detecções, mas eu confesso que eu não sei os detalhes assim do James Webb, quais as melhorias específicas nessa parte puramente técnica que foram feitas. Eu, na verdade, eu não trabalho com essa parte observacional, mas eu agradeço a pergunta, porque eu fiquei agora curioso para saber esse aspecto mais técnico também. Mais uma, Nádia, pode Acho ser? que dá tempo de fazer mais umas. Tá. Mais umazinha, vamos lá. O que os resultados experimentais podem conversar com os modelos teóricos para solucionar o problema da singularidade? Olha, o problema de singularidade é que a gente não sabe nem mesmo o que ela é. Então, é uma pergunta difícil de responder, porque a gente, de fato, não sabe o que acontece uma vez lá dentro do buraco negro. Eu acredito que, atualmente, os resultados eles conseguem ajudar a verificar previsões de teorias, tipo relatividade geral, possíveis modificações, evoluções na relatividade geral. E talvez essas teorias tenham algo a dizer sobre a singularidade. Mas a verdade é que hoje esse é um problema completamente em aberto. A gente ainda não sabe nem mesmo o que seria essa singularidade. Então, fica difícil responder como que as observações ajudariam nesse sentido, a menos, é claro, que sei lá, a gente tem uma teoria que explique o que é uma singularidade de fato. Bom, eu acho, Rafael, que a gente vai ter que interromper aqui, Ok. mas Gustavo, você tem algum link, algum caminho que as perguntas possam chegar até você para você responder? Sim, eu mandei meu e-mail antes, eu estou mandando de novo aqui. Depois você põe então do bate-papo, que aí o Rafael Já e o coloquei. pessoal disponibiliza e podem perguntar direto para você. Sim, Se for o claro. caso, né? Tá ótimo. Então, muito obrigada pela sua interessante Eu que palestra. agradeço. Mais tarde estaremos juntos aí de novo. Você vai fazer a apresentação técnica, né? Isso, exato. Certo.